Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mar? Hoje eu vim trazer uma resenha muito emocionante, o Diário de Anne Frank, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e comentar para eu saber que você passou por aqui. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de leitura, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo que vai te levar a ter uma vida de propósito e se tornar a sua melhor versão. Vem comigo! Gente, então, a história se passa no período da Segunda Guerra Mundial, em 1942 até 1944, que é o período onde Anne escreve no diário dela. No aniversário dela de 13 anos, ela ganha um diário de presente. E começa aí a sua escrita, né? Como que ela vai construindo essa mensagem que ela deixa através desse livro. Mas inicialmente ela tinha a intenção de escrever só para ela. Ela usava o diário como uma maneira de desabafar. No livro ela conta que ela era uma pessoa muito influente, que ela tinha muitos amigos e admiradores, só que ela não sentia que ela tinha um amigo de verdade, ela não sentia que ela tinha em quem confiar, em quem desabafar, aquela pessoa que você pudesse confidenciar seus sentimentos mais profundos. E aí ela começa a usar o diário como se fosse o seu melhor amigo, porque ela tem até uma passagem do livro que ela diz que o papel é mais paciente do que as pessoas. E a partir daí ela batiza o diário com o nome de Kitty, como se fosse uma pessoa, com a intenção de personificar o seu diário, como se ela estivesse conversando com alguém. E aí ela desabafa tudo que ela passa na vida dela, toda essa transição, o momento que ela vai para o esconderijo, o anexo secreto e como desenrolar da sua vida até chegar à sua morte, né? Que foi em 1944. Mas enfim, a partir daí, a irmã dela recebe um chamado, ela ainda está vivendo, começa a viver aquelas situações precárias dos judeus, ela não podia sair na rua, ela não podia ir no cinema, ela tinha horário, tinha toque de recolher, várias coisas iam acontecendo a cada dia que prejudicavam a vida do judeu de alguma forma. E aí a irmã dela recebe um chamado. Só para esclarecer para vocês, ela tem uma irmã chamada Margot, é uma irmã mais velha, e o pai dela trabalha com especiarias. Ele tem um escritório e um armazém onde funciona toda essa empresa dele aí, com alguns sócios, os funcionários dele de modo geral. E quando a Margot recebe o chamado, pois ela tinha 16 anos, ela é convocada pelos alemães, o pai dela, que já estava há um tempo atrás separando os móveis, roupas, coisas que eles precisavam como itens básicos para a sobrevivência, ele já estava fazendo uma mudança, sem contar para a família dele, há um tempo atrás, para fazer essa transição. Pois na hora que acontecesse um fato como esse, da Margot ser convocada, eles pudessem já se mudar para o esconderijo. Então, antes mesmo da Anne saber que ela iria para o esconderijo, o pai dela já planejava isso e já fazia essa transição. Eles sempre estavam levando aos poucos os móveis, camas, poltronas, escrivaninhas e colocando nesse anexo secreto. Até que veio esse chamado, então eles tiveram que antecipar a ida para o esconderijo e eles fizeram toda essa transição com a ajuda de amigos, né? Amigos que auxiliaram eles nessa estadia lá. E inicialmente foi só a família Frank. Eles ficaram alguns dias por lá até se acostumar. Foi uma transição muito difícil para a família. Inicialmente foram para o anexo secreto só a família Frank e eles foram ajudados com os funcionários do pai da Anne Frank. Então eles ficaram alguns dias por lá, até que uma segunda família chegou para fazer companhia para eles, a família Van Damme, constituída da senhora Van Damme, senhor Van Damme, que era um amigo que trabalhava junto com o pai da Anne Frank, e o filho deles, que era o Peter. E eles conviveram juntos ao longo desse tempo, e ela retrata muito bem como que era a convivência. Posteriormente chegou mais uma pessoa, um dentista, o Senhor do Céu, e eles conviveram ao longo dessa história juntos. Ela retrata muito, você pode perceber claramente ao longo da história a evolução da Anne. O início da história, ela é uma pessoa muito encrenqueira, muito birrenta, aquelas típicas reclamações de um pré-adolescente, que era o caso da Anne. Ela sempre retratou isso. Inicialmente, você pode até achar que ela é um pouco chata, que ela é enjoada. Você percebe ao longo desse tempo o quanto que ela amadurece, ela fala de diversos aspectos, ela conta mesmo os sentimentos dela. Esse diário, como eu disse inicialmente, era escrito só para ela, então ela só tinha esse intuito.
Até que um belo dia o ministro fala na rádio, declara na rádio, quando eles ainda já estavam no esconderijo e ela continuava a escrever, que ele esperava recolher, né, contos e testemunhos das pessoas, testemunhos oculares das pessoas que viveram aquela situação, de judeus contando como que era a convivência, enfim, e ele ia fazer isso através de diários, de anotações. E a partir desse dia que ela escutou isso, ela resolveu revisar todo o seu diário e com o intuito de publicá-lo. Ela tinha um sonho de ser escritora, ela queria ser reconhecida. Uma das coisas que me faz admirar muito a Anne foi por essa mensagem que ela trouxe através do livro. Eu vou ler até uma passagem que ela falou, mas ela fala muito que ela não quer só ser mais uma mulher com a vida monótona, ela quer fazer história, ela quer fazer acontecer, ela quer ser lembrada mesmo após a sua morte, coisa que ela conseguiu. E ela fala muito sobre sexualidade, sobre a primeira menstruação dela, como que ela teve um envolvimento com o Peter, que é um dos meninos que é mais ou menos da mesma idade dela dentro lá do anexo secreto. Ela conta das dificuldades, como era a questão da alimentação deles para tomar banho, eles não podiam usar sapatos para não fazer barulho, para ninguém descobrir que eles estavam lá. Eles não podiam fazer barulho, eles tinham as horas de tomar banho, eles tomavam banho em uma bacia, né, que era conhecida como bica. Enfim, uma série de coisas que ela passou na época, que ela era uma judia, que tinha uma condição boa, a família dela sempre deu do bom e do melhor para ela até se declarou como uma criança mimada. E como que essa convivência no anexo secreto, como que ajudou ela a amadurecer quanto ser humano. Ela sempre foi uma pessoa que bateu de frente com muitas pessoas, todos os personagens inclusive, todas as pessoas que conviveram ali, até o pai dela, que ela dizia que era a única pessoa que apoiava ela, porque ao longo da história você percebe que ela tem muita dificuldade de convivência com a mãe dela, e a mãe dela sempre defendeu muito a irmã mais velha, a Margot, e ela se sentia excluída, ela sentia que a mãe dela não amava ela, não sabia expressar o amor por ela, então ela não conseguiu, ela não tinha muita afinidade com a mãe e com a irmã, e ela dizia muito amar o pai. Mas ao longo da história você vê a forma que ela fala da mãe, ela não fala com nenhum tipo de afeto. E à medida que ela vai amadurecendo, você percebe literalmente como que ela bate de frente com todas as pessoas da casa, como que ela tem a sua opinião própria. Ela lê muito, ela é estudiosa, mas ela sempre quis expressar a sua opinião, independente do que os outros achassem. Até pro próprio pai, que era uma das pessoas que era a pessoa que ela mais amava ali naquele ambiente, que é a pessoa que defendia ela uma vez escreveu uma carta que desapontou muito ele, que foi quando ele pediu para que ela se afastasse do Peter, que ela estava tendo um envolvimento amoroso com o Peter, né? E aí ele fala para ela se afastar dele porque eles moram no mesmo ambiente e para não dar nenhum problema, não tinha, se desse errado, se ela se machucasse ou machucasse ele, ficaria um clima estranho na casa. E ela rebateu essa proposta dele com uma carta falando que não que precisava de aprovação deles, que ela continuaria se encontrando com ele no sótão e que ela sofreu muito, que ela estava muito triste, que ela já chorou muito por lá e a convivência com o Peter estava ajudando ela a levar essa fase difícil de uma maneira melhor. Enfim, tem tantas coisas para falar com você sobre esse livro que eu fiquei tão emocionada, são coisas tão tocantes, sobre a forma detalhada que ela fala, o sentimento dela, como é expresso. Esse livro, ele é a última edição, ele é uma edição de 2019 e ele passou por algumas adaptações, muito poucas. A primeira escrita foi a da Anne, quando ela não tinha intuito de publicar o livro. Depois ela teve a sua própria edição, voltou o seu diário para ser publicado, que aí foi uma adaptação. E eles viveram nesse anexo ao longo de 2 anos. Bom, e esse anexo, ele era o escritório, né? Ele era um lugar escondido dentro do escritório do pai dela. E o acesso dele se dava no esconderijo, numa porta que ficava atrás de um estante. E eles viveram lá ao longo de 2 anos, escondidos, com todas as limitações possíveis de comida, de iluminação, de barulho, tudo. Eles tinham que pensar em uma forma de se manterem o mais discretos possíveis, né? De se conter, porque eles não podiam correr o risco de serem encontrados. E até que em 1944
eles foram denunciados, não se sabe ainda por quem, e a família toda é mandada para um campo de concentração. E aí, assim acaba o diário, né? Tem a última publicação dela, que foi feita. Eles finalizam o diário assim. E assim que eles são pegos, né, pela polícia, eles vão recolher lá a família. Eles vasculham todo o anexo secreto e deixam o diário da Anne Frank. A Mip, que é uma das ajudantes, uma das amigas que estavam ajudando a família a se manter, né, levando comida, levando roupa, levando presentes, ela achou esse diário, guardou o diário e entregou para o pai da Anne Frank, que foi o único sobrevivente da história, né? A família toda faleceu, a família e os outros integrantes do anexo secreto, e o pai dela sobreviveu e viveu até 1980. E ele, que fez mais uma edição nesse diário, ele retirou alguns pontos onde ele achava que era muita exposição da sexualidade de Anne Frank. Tem até um pedaço da história que fica uma dúvida se ela, com relação à sexualidade dela, que ela fala que já teve atração por mulheres. E, enfim, a história é muito emocionante. Uma das coisas que mais me chocou foi que ao longo da história toda, apesar de haver momentos muito tristes, ela centrava toda a sua atenção, toda a sua forma de viver e pensava na vida de uma maneira positiva. Ela sempre acreditava que ela ia sair de lá da melhor forma, que ela ia voltar à vida normal, que ela ia voltar à escola. Ela sempre falava do que ela pensava para o seu futuro, dos planos, de como seria quando tudo aquilo acabasse, de como estava próximo de acabar, e realmente estava. Eles por pouco poderiam ter sobrevivido se não fosse a denúncia. E ela consegue falar muito sobre coisas que hoje em dia são fáceis de entender, mas naquela época não eram tão simples assim. Ela fala muito sobre feminismo, sobre o posicionamento da mulher, ela fala muito sobre sexualidade, ela fala muito sobre os direitos dela. Ela é uma pessoa questionadora, ela tem senso crítico, ela lia muito, que ajudou ela a construir essas bases para argumentar tanto com as pessoas dentro do anexo secreto. E eu vou ler uma das partes que ela fala que mais me inspira, que eu acho lindas, assim, eu grifei o livro quase todo, como vocês podem ver, mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou finalizar essa resenha mostrando uma passagem que ela fala em como ela quer ser escritora e qual o pensamento dela com relação ao mundo, às mulheres, o posicionamento dela e o que ela pensa pelo seu futuro, que infelizmente ela não pôde usufruir, mas ela conseguiu fazer história mesmo depois que morreu. A não ser que você escreva, não saberá como é maravilhoso. Eu sempre reclamava de não conseguir desenhar, mas agora me sinto felicíssima por saber escrever. E se não tiver talento para escrever livros ou artigos de jornal, sempre posso escrever para mim mesma. Mas quero conseguir mais do que isso. Não consigo me imaginar vivendo como uma mãe, a senhorita Van Damme, e todas as mulheres que fazem o seu trabalho e depois são esquecidas. Preciso de alguma coisa além de um marido e de filhos aos quais me dedicar. Não quero que minha vida tenha passado em vão, como a da maioria das pessoas. Quero ser útil e trazer alegria a todas as pessoas, mesmo aquelas que jamais conheci. Quero continuar vivendo depois da morte, e é por isso que agradeço tanto a Deus por ter me dado esse dom, que posso usar para me desenvolver e para expressar tudo o que existe dentro de mim. Quando escrevo, consigo afastar todas as preocupações, minha tristeza desaparece, meu ânimo renasce. Mas, e esta é a questão, será que conseguirei escrever alguma coisa importante? Será que me tornarei jornalista ou escritora? Espero muito, porque escrever me permite registrar tudo, todos os meus pensamentos, meus ideais e minhas fantasias. Essa é a mensagem de Anne Frank. E eu fiquei muito emocionada lendo esse livro, de verdade, assim, eu procurei documentário, assisti um documentário, assisti um último filme que conta a história do diário, e o filme é muito emocionante também. Vocês sabem que eu gosto de assistir o filme depois que eu termino de ler o livro. O filme é passado em 2009 e você consegue vivenciar, tem até a casa, o anexo secreto hoje em dia, ele virou um ponto turístico, né, onde as pessoas visitam. O diário dela tá lá, é um dos lugares que eu quero visitar no futuro, em Amsterdã. E, enfim, gente, o que eu posso dizer pra vocês é só que leiam, porque como que uma criança, eu ainda tô assim arrepiada, como que uma criança, uma menina tão jovem conseguiu amadurecer em uma situação tão extrema, uma situação tão triste
como a Anne Frank. Ela queria deixar o seu legado e ela conseguiu da melhor maneira possível. Pena que não acabou tão bem para ela, né? Ela acabou morrendo no campo de concentração com sua irmã Margot, mas ela deixou aqui a sua missão, ela cumpriu o seu desejo de ser lembrada mesmo após a sua morte. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado e leiam esse livro, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa resenha, se vocês já leram, se vocês vão ler, conta aí, um beijo e até a próxima!